Aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, o Salmo de número 101, glórias a Deus. A conduta ideal, está titulado aqui na minha Bíblia, um salmo de Davi. A palavra diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Glórias a Deus. Até aí a parte A do verso 3. Aleluias. Note que salmo tão poderoso que nos ensina como devemos andar corretamente. Em primeiro lugar, a palavra fala que devemos cantar. O salmista fala: cantarei a misericórdia. E nós acabamos de cantar a misericórdia aqui nos dois louvores, quando falamos que viemos, nos rendemos, glórias a Deus, que aos pés da cruz é que queremos estar. Quando falamos do amor de Cristo, glórias a Deus, isso é cantar a misericórdia de Deus. Mas também devemos cantar a outra parte, o juízo de Deus. E nesse primeiro ponto e vírgula, glórias a Deus, onde o ponto e vírgula gera um espaço, então o cantar a misericórdia e o cantar o juízo não é para Deus, é cantar dando testemunho nesse mundo, nessa terra de vivente. Aí depois vem o ponto e vírgula e fala: a ti, Senhor, cantarei, glórias a Deus. Então é assim que devemos nos prostrar, meus irmãos. A nossa boca tem que estar louvando a Deus todo o tempo, não só com música, mas com tudo. Devemos cantar, falar do amor, da misericórdia de Deus, mas também devemos falar do juízo de Deus a todo o tempo. Glórias a Deus. Não podemos reter a nossa espada, glórias a Deus, porque seremos condenados de sangue. Aleluias. Aí depois fala: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência. Olha o espírito de inteligência e de sabedoria. Devemos nos portar com inteligência no caminho reto. Todas as vezes perante Deus devemos agir no caminho reto. E todo momento estamos nesse caminho quando confessamos a Jesus Cristo, e devemos ter essa inteligência. Aí depois pergunta: quando virás a mim? Então em todo o tempo o salmista sabe que está diante da presença de Deus. Por isso deve ter inteligência e entendimento em todos os passos, em todas as ações, em todas as palavras, glórias a Deus. Aí ele continua: andarei em minha casa com um coração sincero. Em outras palavras, em nenhum momento o salmista, em nenhum momento nós podemos vacilar, em nenhum momento nós podemos deixar de ser vigilantes, mas devemos andar em nossa casa com um coração sincero. Sincero é o mesmo que um coração verdadeiro, e Deus vem buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí continua: não porei coisa má diante dos meus olhos. Glórias a Deus. E aí me pegou tremendamente, mas é necessário os dois primeiros versículos para complementar o versículo de número 3. Porque, meus irmãos, eu confesso que tenho 3 filhinhos e eles não vivem comigo. Devido à vida regressa, que os irmãos sabem muito bem, meus filhos foram tirados de mim para o bem deles, porque eu não tinha condição nem de cuidar de mim, quem dirá deles. Mas agora estamos nos aproximando e eu começo a perceber a rotina e aquilo que está diante das crianças. É uma militação de sodomismo, de homossexualismo, é uma militação de iniquidade que é colocado no coração das crianças em todo o tempo. Que misericórdia, glórias a Deus. E o pastor foi usado pelo Espírito Santo aqui nesse momento e falou: devemos orar, levantar as mãos em favor dos nossos filhinhos que passam fome. Fome de comida? Garanto que não, que eles estão gordos, sadios fisicamente, mas padecem fome da palavra de Deus. E aí, glórias a Deus, estamos os alimentando da palavra de Deus e ao mesmo tempo clamando a Deus para que onde quer que ele vá, eles sejam alimentados também da palavra de Deus. Glórias a Deus. E aí começa que diante de tudo aquilo que é colocado, eu vacilei. Eu não andei com sinceridade diante da minha casa e não consegui perceber a maldade que estava ali por causa da sutileza que estava. Glórias a Deus. E não devemos, irmãos, vacilar em tempo nenhum. Todo o tempo devemos estar vigilantes para não colocar coisas más diante dos nossos olhos. Em momento algum podemos vacilar para colocar coisas más, permitir que coisas más entrem diante dos nossos olhos. Se a casa é minha, se a casa é sua, não, melhor, se a casa é um lar,
lugar, uma casa de oração, onde Deus reina, onde Deus é o Senhor dentro desta casa. Não pode haver coisas más, ainda que a criança esperneie. Ainda também, irmãos, que a gente venha gostar de certos programas, de certas novelas, de certos entretenimentos, que parece que não tem problema nenhum, mas tem, glórias a Deus, porque a sutileza do diabo, glórias a Deus, a sutileza da carne também é chamada como engodo. E eu fui buscar o significado da palavra engodo. A palavra engodo significa uma isca, uma armadilha para fisgar peixe. Sabe quando você coloca aquela armadilha no anzol, aquele peixinho no anzol, e o peixe vai lá ver aquilo e pensa que é comida, e vai e morde e engole, o anzol desce para o estômago e já era, está fisgado. Exatamente isso que é engodo. A gente pensa que é algo insignificante ou que até mesmo que é um alimento, e ao bocanhar aquilo, estamos fisgados, rendidos na mão de Satanás. Por isso devemos estar vigilantes, meus irmãos, a todo tempo, e desconfiar em todo tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 1:9 que o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Lá atrás a humanidade se perdeu, e Deus lançou água, o dilúvio, glórias a Deus. E depois desse dilúvio, Deus olhou para Noé e fez um pacto com Noé. Através do arco, ele falou: darei meu arco sobre a nuvem, que quando formar a nuvem, tu verás o meu arco, e eu verei, e será como uma aliança entre mim e ti e todas as almas viventes. Aí eles vêm e distorcem a verdade. É o que Satanás mais gosta de fazer, de distorcer a verdade, de um engodo, a mentira que parece verdade, que é mais fácil de digerir, fica no nosso coração. E aí, irmãos, devemos estar vigilantes, porque assim foi com Sodoma e Gomorra. Ló olhou e viu o gramado, e viu a campina, e viu tudo que tinha pro lado de Sodoma e Gomorra, e falou: é para lá que eu vou. Abraão falou: então eu vou pro outro lado, quando houve a divisão. Então temos que tomar cuidado com tudo aquilo que é atraente aos olhos, porque pode haver armadilha. Mas se já fomos enganados e engodados, como devemos agir? A palavra vai nos dizer em 2 Pedro 2, 7 e 8: ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras más. Glórias a Deus. Então toda vez que a gente passar, eu sei que muitos irmãos aqui, até mesmo por um fato do comércio depender de redes sociais, tem redes sociais e ali também há muita militância. Toda vez que passar diante dos nossos olhos algo do tipo, ou toda vez que ouvirmos algo do tipo das obras más e abomináveis que havia também em Sodoma e Gomorra, os irmãos sabem muito bem quais são essas obras. São as prostituições, o homossexualismo que vem se dissimando e vem se tornando normal aqui no nosso tempo. O que Ló fazia? Ele afligia a sua alma, ele não se conformava, glórias a Deus. E afligir a alma não é colocar o dedo e acusar, não, irmão. Afligir a alma não é combater contra a carne e contra a sangue. Afligir a alma é dobrar o joelho, é levantar as mãos, é clamar a Deus, porque de Deus virá a resposta, do nosso Senhor virá a resposta. Não adianta nós querer ir combater e militar de uma forma inconsequente, glórias a Deus, porque pode ser que ali Deus entre e mude e molde o coração de uma forma que o homem venha a parar de praticar as obras abomináveis e alcançar a misericórdia. Mas se não quiser parar, se não quiser se converter, virá o juízo. Por isso nós cantaremos sobre a misericórdia e cantaremos sobre o juízo. Essa é a nossa parte, é remeter e levar todos os olhos a Cristo, a ver o Filho e crer nele. Mas nós não podemos mais, irmãos, e principalmente eu dou aqui um testemunho, eu não posso mais olhar essas abominações, essas coisas más que colocam na nossa frente, ou que nós ouvimos falar, e agir com naturalidade, agir com normalidade. Isso aí é problema deles. Não. Ao analisar, ao ver cada ato desse, devemos afligir a nossa alma e clamar pela santidade de Deus. É assim que devemos agir, irmãos. Eu sei que é uma palavra meio pesada e vem confrontar, mas eu tenho que ensinar isso, irmão, porque o Espírito Santo, ele vem falando muito no meu coração.
e eles estão gritando aí tão alto, estão fazendo uma bagunça na mente de muitas crianças, na mente de muitos jovens, e está transformando em naturalidade. E eu estou vendo, sabe o que? Cada vez mais abrir igrejas inclusivas. Não existe isso. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não podemos aceitar a prática do pecado, não podemos nos conformar na prática do pecado, não podemos conviver junto com a prática do pecado, mas devemos a todo momento afligir a nossa alma. Quando estivermos orando, eu convido a cada irmão a fazer um autoanálise, um autoexame, examinar a si mesmo, e se estiver agindo com naturalidade diante disso, que venhamos agir como justo Ló, glórias a Deus, afligir a nossa alma, entregar diante de Deus. E se viemos também querer lutar contra a carne ou sangue, que é uma maneira errada de combater, esse não é o bom combate, mas é o mau combate, que nós venhamos entregar a Deus e pedir sabedoria e inteligência para andar, para nos portarmos no caminho reto. Amém, meus irmãos?